A nossa equipe de reportagem, nesse momento, encontra-se aqui na Policlínica doutora Márcia Moreira, onde a gente veio até aqui fazer uma matéria para melhor esclarecer a população de Pacajus e região sobre o autismo, né? E a gente vai conversar com a atendente ocupacional, nossa amiga Raquel, e também com a terapeuta que irá nos auxiliar, irá nos falar a respeito do autismo, como se tratar, como acompanhar uma criança que está com autismo. Olha, já aqui na Policlínica, estou aqui com a nossa amiga Raquel Mendes, ela que é terapeuta ocupacional, e também com a nossa amiga Graziele, que também vai falar um pouco sobre o autismo aqui na Policlínica, aqui da cidade de Pacajus. Vamos conversar logo aqui com a minha amiga Raquel. Raquel, o que é o autismo? O que é o autismo é mais complexo de dizer. A gente pode entender que nós percebemos um comportamento alterado, principalmente de comunicação e interação social. A gente já consegue entender na primeira infância, e isso se caracteriza alguns sintomas para que a gente consiga diagnosticar autismo. Não é doença, é alteração de comportamento. Então a gente vai lidar com essas alterações de comportamento. Essa criança vai viver com isso ao longo da vida, mas as terapias ajudam, a família é terapeuta maravilhoso para isso, os estímulos sociais são isso, ajudam bastante a lidar com esse tipo de alteração. E ao longo da vida a gente vai se adaptando à criança, o ser humano, o indivíduo vai se adaptando diante dessas limitações de comportamento que o autismo traz para ele. A mamãe que está ouvindo, as mamães que estão ouvindo, assistindo a programação, se ela notar algo que não seja anormal na criança, o que deve fazer? O diagnóstico do autismo, ele acontece mais ou menos, até 3 anos já dá para o neuropediatra. Quem dá o diagnóstico é o neuropediatra, normalmente, que é o neurologista infantil, começando com a pesquisa com o pediatra. Nós terapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, mais um pouco futuro na frente, a gente consegue lidar e orientar essa mãe as terapias que caminhem para que esse diagnóstico seja fechado. Mas no primeiro ano de vida, uma mãezinha já consegue perceber e já busca assistência médica. É uma criança que não olha no olho, é uma criança que parece que não escuta quando é chamado pelo nome, é uma criança que não sabe brincar com outra criança, é uma criança que não consegue fazer imitações, dá tchau para a mamãe, solta o beijo, coraçãozinho, olha o miau, olha o uau, uau. É uma criança que não consegue. É uma criança que é muito agitada. Agitação é normal para a criança, mas a mãe consegue entender que é uma agitação fora do comum. É uma criança que não para quieta, é uma criança que não assiste TV, é uma criança que não brinca com o único brinquedo, que não fica sentadinho, subindo nas coisas. Ou então uma criança muito apática. Parece que não tem criança dentro de casa. Se eu colocar lá, fica lá. Alguns sinais que a gente começa a perceber que o meu filho tem alguma coisa diferente. Um atraso de comunicação, ainda não sai. Um movimento repetitivo, ele está muito feliz, ou ele roda muito, não consegue ouvir. O som do liquidificador incomoda, o barulho do carro de som, uma moto que passa mais rápido, ele se esconde. É melhor a gente investigar. Procura posto de saúde, encaminha para pediatra, neuropediatra, fazendo terapias, a gente consegue organizar essas dificuldades de comportamento que essa criança possa ter. Se a mãe vê aí a criança um pouco inteligente, até além do limite, isso também poderá ser um sintoma? Isso, ótimo. Meu filho é inteligentíssimo, já fala inglês. Vamos prestar atenção, meu filho, antes de ir para a escola, já sabe alfabeto, letras, números, já pega em lápis, já pinta dentro do espaço, gosta muito de enfileirar os carros, os brinquedos, as bonecas, em ordem de números, de cores, de tamanhos, só gosta de brincar de carro, só gosta de dinossauro, ele é super esperto, ótimo. Mas é bom investigar, é bom a gente dar... não precisa fazer um alarde muito grande e ter muito medo. Precisa de desespero. Não precisa de desespero, mas também não deixe passar muito tempo. Essa janelinha de aprendizagem, esses 3 anos, é interessante investigar. Tirou o medo, está tudo certo, continua a vida. Se tiver alguma alteração, está tudo certo, continua a vida, com as terapias também. Isso é de suma importância, a terapia. A base de tudo isso é a terapia, porque não é doença, autismo. Medicação não resolve, ajuda. É uma criança que não consegue manter a atenção na escola.
O neuropediatra pode passar uma medicação que vai baixar a excitação dele, ele vai parar, se concentrar e aprender. É uma criança que não consegue dormir, vai passar medicação, vai dar o sono, ele vai dormir. Mas a base disso é organização de comportamento. Então, a organização de comportamento é dentro da terapia ocupacional, é dentro da fonoaudiologia, da psicologia, das terapias como um todo. Diariamente, semanalmente, mensalmente, constantemente, com a ajuda muito grande da família, a gente consegue organizar essa criança. Raquel, a gente vê até casos, né, que foram diagnosticados com autismo e hoje a pessoa vive bem, tem uma vida boa, como se tem um jogador de futebol como o Messi que tinha autismo, você tem, que não tem cura, né? Mas o que ele pode fazer é que ele hoje leva a vida dele normal. O que é o normal? Esse rapaz, por exemplo, ele tem a vida dele dentro dos padrões que ele conseguiu se socializar com as limitações que ele tem. Talvez ele não consiga ter o toque que talvez as fãs façam, mas ele consegue interagir. Ele tem uma habilidade muito grande com a bola, então ele olha para a bola e olha para o foco. Ele não vê as outras pessoas. Ele vê, lógico, mas ele não se importa. Então ele consegue atingir o objetivo dele, por exemplo, ele se adaptou para aquilo. Então pessoas autistas se adaptam ao mundo, sim, e entram dentro dessa normalidade que a gente está tentando impor, porque cada um tem sua normalidade, né? Cada um tem suas limitações. O autismo, com terapia, com escola, com investimento familiar, ele consegue ter uma vida socialmente interativa, sim. Normalmente, o que é? É ele saber se adaptar com as regras sociais. Uma criança não pode fazer um escândalo ali na recepção da policlínica porque quer a arma do segurança. Ele vai fazer isso, ele vai fazer 1, 2, 3 vezes. Mas a terapia vai organizar com que ele saiba que ele não pode. Ele não pode aqui, ele não pode no banco, ele não pode no supermercado, ele tem que saber se comportar. Ter disciplina. Ter disciplina. Então, ele vai se organizar, se autorregular, porque a terapia favoreceu com que ele se regule a ter comportamento adequado diante da sociedade. O autismo não gosta de comer sopa. Mas eu tenho só sopa. Ele vai comer? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente vai trabalhar texturas, a gente vai trabalhar formas de adaptações e ele vai se alimentar. Então a mãe não vai viver só dando mingau na mamadeira, porque a gente vai organizar junto com a família, a gente vai organizar alterações sensoriais, comportamentais e ele vai tentar experimentar outras coisas e vai viver normalmente em sociedade. Vai poder chegar lá no aniversário, ele não gosta de comer creme de galinha, mas ele come bolo, então ele vai comer bolo e vai ser a coisa mais linda do mundo. E aí é uma questão de adaptação por conta das terapias e investimento familiar. Pois é, Raquel, deixa eu conversar aqui com a Graziela, que está aqui do meu lado também, ela que é psicóloga, uma pessoa importantíssima nesse trabalho junto às crianças com autismo, né, Graziela? Bom dia. Isso, bom dia. Muito importante tudo que a Raquel falou, né? Ela explicou um pouco para a gente sobre os sintomas, né? Sobre os comportamentos, na verdade, de alerta, né? Para as famílias que estão em casa poder perceber também em alguma das crianças que está com alguma alteração do comportamento. E hoje eu vou vir para falar para vocês sobre os serviços, né, que a gente oferece voltado para a criança ou com a pessoa com autismo, né? A gente fala muito sobre criança, mas a gente também tem adolescentes já com autismo aqui na Policlínica, temos adulto também com diagnóstico, então, para a pessoa com autismo, né? A gente sempre enfatiza sobre a intervenção precoce, né? Muitos pais, eles já buscam acompanhamento médico, mas ainda não fecham o diagnóstico. Mas é importante que aquela criança já está em terapia. Né? Não consegui fechar, fui para o atendimento médico, neurologista, mas não consegui fechar o diagnóstico. Mas é importante já procurar as terapias. Né? E nesse caso a gente tem o núcleo de estimulação precoce, né? Que ele é porta aberta. Como assim? Percebo que a minha criança está com alguma alteração no comportamento, né? Alguma alteração, algum atraso, né? No desenvolvimento. E aí você pode procurar a policlínica, não precisa passar pelo posto de saúde, não precisa passar pela Secretaria de Saúde. Você pode chegar aqui, né, informar na recepção que você percebeu que seu filho está com algum atraso no desenvolvimento e a gente começa a agendar esse tipo de atendimento, as avaliações, avaliação médica, avaliação de enfermagem, até chegar ao grupo de terapeutas para poder fazer a avaliação e perceber se aquela criança necessita continuar em acompanhamento, né? E lá no núcleo de estimulação precoce, a gente fica com essa criança até fazer os 3 anos, né? Chegou com 1 ano, chegou com 1 ano e meio. Gente, se ele necessitar, a gente fica com ele até os 3 anos de idade, tá? E, Grazi, como é que eu percebo, né?
além desses comportamentos que a Raquel falou, né, a gente também pode pesquisar na internet, pode, quando for para consulta com o pediatra, averiguar isso, e também tem na caderneta de vacinação, tem um mapazinho lá dos instrumentos, né, que avaliam o desenvolvimento da criança. Então, a criança já faz esse quesito, já faz esse... Não, minha criança tem 12 meses, tem 1 ano e 6 meses, né, 18 meses, ainda não realiza o que está previsto para a idade. A gente tem um marco, né, de desenvolvimento, que a criança deve fazer de 1 ano até 1 ano e meio, né? E aí a minha criança ainda não realiza. Então, isso já mostra um atraso. E eu posso procurar atendimento, posso procurar ajuda. A gente sempre pede para que seja o mais rápido possível, como a Raquel falou, não adianta desesperar, mas é importante eu procurar esse atendimento para o meu filho, né? Então, você pode procurar atendimento médico e o atendimento de estimulação precoce, né, aqui na Policlínica, para os 7 municípios, né, consorciados. Mas aí meu filho já passou dos 3 anos, né, ele não entra mais na estimulação precoce. E aí eu vou para um outro caminho, né, que é o nosso fluxo de regulação, que eu preciso ter um pedido médico, né, para uma avaliação com o neurologista, ou a avaliação das terapias, né, que ele pode entrar no nosso núcleo de atendimento interdisciplinar, que a gente chama de NAI, né, que é a sigla. Nesse núcleo, a gente conta com o atendimento da fonoaudióloga e da terapeuta ocupacional. E de apoio à psicologia, né, se um paciente que precisa, a gente também tem a psicologia individual nesses casos, tá bom? E a gente sempre recomenda, né, quando ainda não passou pelo neuro, fazer o atendimento, fazer a consulta com o neurologista, que é muito importante, né, para fechar o diagnóstico, mas ele pode sim fazer as terapias quando ainda está em investigação, tá bom? E no núcleo de atendimento individual, interdisciplinar, a gente tem muito o apoio das famílias. O atendimento acontece com as famílias. Por quê, né? Porque a gente passa 30, 40 minutos, uma vez por semana, ou no máximo 2 vezes por semana, com aquela criança. E no resto do tempo ela passa em casa, na escola ou a maioria em casa, né? Quando já está na idade de escola também. Então, assim, a gente orienta os pais, treina os pais para lidar com esses comportamentos que a Raquel falou, né? Se meu filho tiver uma crise, se meu filho tiver uma birra, se meu filho tiver tal comportamento, como é que eu lido com a seletividade alimentar dele, como é que eu lido com a questão do sono, da higiene do sono. Então, assim, os pais, eles estão dentro desse atendimento. Eles ficam dentro da sala, a gente treina os pais, eles que fazem a terapia, eles que vão brincar com a criança, aprender a brincar, aprender a estimular os filhos em casa, né? E por quê? Porque a gente não tem braço para toda essa demanda, né? A demanda é muito maior que a oferta. A gente sabe que tem muitos pacientes na fila de espera, ou aqui na policlínica, ou num serviço particular, ou em outro serviço do município, né? Quem sabe que os municípios também têm os centros de reabilitação, né? Em muitos casos. Então, assim, a demanda é muito maior que a oferta, né? Graça, a gente chega à conclusão que os pais é de suma importância para esse tratamento, né? Sim, de suma importância, porque ele vem, tem conhecimento, entende melhor os comportamentos do filho, né? Porque cada criança é diferente, mesmo ela tendo autismo ou não, cada criança é diferente. Então, assim, ele entende, sabe como agir no momento, e aí ele vai ter um momento da alta, né? Que a gente não consegue ficar com esse paciente durante muito tempo. No núcleo de estimulação precoce até os 3 anos, né? Até completar os 3 anos, e no NAI, que ele é voltado para o paciente com autismo, 20 sessões. Né? E aí, quando termina essas 20 sessões, como é que eu vou lidar com essa demanda em casa, né? Como é que eu vou fazer? Então, a gente ensina mesmo como fazer, né? Diante da demanda daquele paciente, né? Dependendo do plano terapêutico dele. Para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, para a babá, quem seja que acompanhe mais tempo a criança, saiba lidar com aquilo tudo. E a gente pede muito esse envolvimento dos pais, né? A gente, às vezes, puxa na orelha mesmo. Olha, a gente não está vendo você fazer isso, a gente orientou e ele continua. Você está fazendo em casa? Como é que foi? Né? E aí, às vezes, precisa chamar mais atenção, envolver mais gente, envolve a psicologia, envolve a assistente social, envolve quem for, para a gente poder ter o resultado daquele paciente. A gente vê que a mãe, no caso, vai dedicar uma pessoa integralmente para aquele paciente, né? Também a gente percebe, assim, muitas mães que também trabalham fora, né? Tem outras atividades. E aí quem acompanha é uma avó, é uma tia, né? Alguém que cuida mais tempo. Né? Nem sempre é a mãe ou o pai. Mas aquelas pessoas que vêm, a gente também instrui, a gente chama os pais. Né? No NAI, a gente tem uma vez por mês o grupo Cuidando do Cuidador. Né? Que a gente sabe também que tem muito essa sobrecarga, né? Sobrecarga da rotina.
do estresse de lidar com tudo isso, do luto de descobrir o diagnóstico, né? Para muitas famílias é muito pesado, né? Não imaginavam, não entendiam, não conheciam. E aí, uma vez por mês, a gente senta com esses pais. Devido à pandemia, a gente faz de forma online, mas a gente tem a participação muito grande dos pais, né? Eles têm uma adesão muito grande, gostam, trocam ideias, se sentem acolhidos. Então, assim, a gente... Como é que vocês estão? Como é que tá? Vamos fazer de uma forma diferente? Como é que tá essa rotina da família? Chama o pai também para participar, né? Porque às vezes é muito a demanda da mãe, né? Uma mãe que faz mais, a mãe que acompanha mais, que conhece mais, mas a gente também chama o pai. E aí integra toda a família e faz esse momento de acolhimento que para eles também é muito bom, para os pais, né? Sentir que está sendo ouvido, que tem alguém também tentando cuidar deles, porque a rotina realmente é muito pesada. Raquel, aí nesse caso, estão mais do que esclarecidos. Se você tem uma criança com perturbações nesse sentido, procura a policlínica. Crianças com alterações de comportamento, que você acha que não está dentro de um padrão que a sociedade, que essa criança evolui de uma forma normal, menor de 3 anos, vem na policlínica, entra numa fila de espera que a gente tenta ser o mais rápido possível, ser assistida, essa criança ser absorvida aqui pelo serviço. E a gente faz uma análise, tanto as equipes médicas como as equipes terapêuticas. Maior de 3 anos, a escola me pontuou, eu via que meu filho tinha alguma coisa, mas eu achava que era o jeitinho dele. A escola me pontuou alguma coisa, a professora está insistindo, eu vou atrás, vai no posto de saúde, pela central de regulação do seu município, vem para cá que a gente tem um núcleo também e a gente dá assistência, faz avaliação, limita a terapia dentro do plano terapêutico individual para a sua criança, não existe, como eu reforçando, autismo não é uma doença, é uma alteração de comportamento. Então, cada autista é um autista. Porque cada ser humano é um ser humano. Então, assim, a gente faz o plano terapêutico diante da demanda daquela criança, a gente busca interação com outras crianças para eles entenderem entre si, dentro do mundo deles, como se lida socialmente. Nós temos a terapia parental, que a Grazi orientou, que é essas terapias que vindo para a gente, o pai entra e tem um cuidando do cuidador, que tem a assistência da sobrecarga. E aí procura o serviço e a gente vai caminhar. Fácil é? Não. Impossível também não. Então, assim, é uma caminhada que você não vai caminhar só, mas tem a ajuda de pessoas que estão aqui porque sabem o que estão fazendo, estamos estudando sempre, e estamos dispostos a ajudar essas crianças, esse mundo que está surgindo. Porque é um dado interessante que são 2 milhões de brasileiros com autismo. E esse número está aumentando. Há poucos anos atrás era 100 e alguma coisa crianças para um autista, hoje são 42. O dado era maior em meninos, hoje a gente vê essa alteração de comportamento em meninas também. Então a gente tem que abrir o espaço, a gente tem que ampliar a mente. O luto da criança normal existe, realmente meu filho não é perfeito, mas não existe pessoas perfeitas. Meu filho precisa de algum acompanhamento e a gente está aqui para acompanhar. Tá bom. Obrigado, Raquel. Por nada. Então estamos à disposição, tanto para vocês como para o público, para os usuários do Sistema Único de Saúde. Precisando da nossa assistência, estamos aqui, dentro das nossas possibilidades, estamos aqui para ajudá-los. Valeu, obrigado também, Grazi. A gente que agradece, né, principalmente para reforçar os nossos tipos de atendimento, né, porque muitas pessoas se deparam com esses comportamentos, as famílias, né, e não sabem que caminho seguir. E agora, o que é que eu faço, né? Não tenho condições de pagar um particular, não tenho plano de saúde, para onde é que eu vou? Né? Então, assim, a gente quer trazer informação, né, nesse mês de abril azul, como a gente conscientiza sempre sobre o autismo. E também, não sei se eu falei, mas a gente tem um neurologista também, né, o neuropediatra, que é feita a regulação pelo seu município, né, pelo posto de saúde, pela sua central de regulação. Como eu falei, a gente tem as limitações, né? Queria atender todo mundo, queria dar apoio a todo mundo, que a gente sabe quanto é difícil ficar sem orientação, sem informação, mas a gente também tem as limitações. E eu queria agradecer esse espaço para levar essas informações, né, a quem assistir. Espero que muita gente esteja assistindo. Então tá aí, obrigado a Grazi, obrigado a Raquel e a todos que estão nos assistindo. Tá aí, direto da Policlínica aqui da cidade de Pacajus, José Costa, com imagem de Adnei Oliveira, para o programa Ponto a Ponto.